boa noite. Nos caminhos da história, do tempo, do passado e do presente, iniciamos o programa de hoje que, além de outras notícias, vai mostrar em detalhes a exposição Pelos Caminhos de Portugal. Com imagens lindas de cidades portuguesas, sua cultura, inclusive gastronômica, faremos uma viagem pelo tempo e, além dessa exposição, conheceremos também um pouco mais da Biblioteca da Floresta. A história do Brasil sempre esteve ligada diretamente à história de Portugal. Nossa linguagem e tantas outras culturas fazem parte dos nossos irmãos portugueses, primeiros habitantes a chegarem por aqui há mais de 500 anos. E para que essa parte da história continue viva e respeitada, a primeira-dama daqui do nosso estado, a arquiteta Marlúcia Cândido, idealizou e, junto à Fundação Estadual de Cultura e demais parceiros, está promovendo a exposição Pelos Caminhos de Portugal. A biblioteca foi fundada pelo governador Jorge Viana em 2006 e ela foi aberta ao público a partir de 2007. Teve como seu primeiro diretor o professor Edgar de Deus. Eu fui colaborador nesse período por um bom tempo. Depois eu assumi a biblioteca, estou há 2 anos e meio, com a equipe, e a biblioteca é ligada à Fundação de Cultura do Estado do Acre, a Elias Mansur, e ela é muito especial porque ela é única no Brasil. Não existe outra biblioteca da Floresta no Brasil, nem na América do Sul. Então, ela tem essa especificidade, mas também uma outra qualidade. Ela faz o diálogo entre o saber tradicional e o saber moderno. Ela faz o diálogo entre a nossa história, a luta dos povos da floresta, a história dos homens e das mulheres na Amazônia, E, ao mesmo tempo, analisando esse percurso histórico, os desafios da contemporaneidade, os desafios da modernidade. A exposição, que acontece na Biblioteca da Floresta, localizada no Parque da Maternidade, é um verdadeiro passeio pelos lugares e culturas portuguesas. O diálogo entre os saberes também significa você valorizar as culturas tradicionais, a cultura indígena, a cultura apreendida pelos seringueiros, pelos ribeirinhos, pelas mulheres, e a ciência, tanto na física, na botânica, na química, e na economia, especialmente naquilo que nós falamos que é a saída para a Amazônia, que é o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável significa ter sustentabilidade não somente ambiental, mas econômica, política, social, cultural e essencialmente ética. Então a Biblioteca da Floresta é um ponto de luz. Nós temos uma definição que diz assim: nós somos povos da floresta. Somos pessoas e animais e árvores convivendo na maior biodiversidade do planeta. Ainda procuramos nos descobrir e descobrir o mundo que nos acolhe e nos cerca. Esta casa é nossa luz, nosso espírito mora e brilha dentro dela. Então, é impossível um acriano e uma acriana entrar nessa biblioteca e não se emocionar e não se encontrar. Então, nós temos exposições permanentes, como a exposição onde nós reverenciamos o líder Chico Mendes, porque ele é a síntese da luta socioambiental nos últimos 40 anos no Acre, na Amazônia Ocidental e em toda a Amazônia. Nós temos um espaço que é destinado aos livros. Nós temos o acervo do Leandro Tocantins, que foi o grande historiador da formação histórica do Acre. Os documentos pessoais deles todos estão aqui. A ata de fundação do Estado Independente do Acre original está aqui na biblioteca. O discurso que Luiz Galvez deu no dia 14 de julho de 1899 em Porto Acre, fundando o Estado Independente do Acre, está aqui nessa biblioteca, o original que ele estava lendo na hora. Nós temos o espaço de multimídia, onde os computadores estão à disposição dos usuários, e nós temos o espaço Povos da Floresta, que é o espaço dos índios, dos ribeirinhos e dos seringueiros, onde nós temos uma réplica perfeita de uma casinha de seringueiro. Então, as pessoas todas, quando veem a casa dos seringueiros, mas eu já estive aqui. E lá também, no último andar, funciona o Instituto Chico Mendes, um escritório do Instituto Chico Mendes, que é dirigido pela filha do Chico Mendes, a Helenira Mendes. E o arquivo também do Chico Mendes e uma sala de estudos. Então, aqui nessa área nós temos essa exposição permanente.
E temos exposições temporárias. Agora, esse ano de 2013, se comemora no Brasil o Ano de Portugal. Então é muito comum os países fazerem isso, né? Há 3 anos atrás, por exemplo, foi o Ano do Brasil na França, né? Então os artistas, escritores, poetas, músicos iam para a França mostrar a nossa cultura, a nossa gastronomia, mostrar a nossa identidade. Esse é o Ano de Portugal no Brasil. E o Acre está colaborando com o Ano de Portugal. Então aqui nós temos um grande mapa, né, no chão de Portugal. As ilhas portuguesas e as cidades portuguesas, né? De característica cristã e conhecido também pela sua fé, inclusive nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, as 3 pastorinhas, Portugal é um país muito católico. A Fátima é uma síntese da religiosidade cristã católico-portuguesa, né? É tanto que existe uma cidade onde se cultua muito Nossa Senhora de Fátima, por isso que ela está aqui, porque ela é uma expressão da transcendência religiosa portuguesa muito rica, muito sensível, né? E muito querida por todos, não só portugueses, mas por brasileiros também, né? Nós temos a literatura portuguesa, então nós temos aqui José Saramago, nós temos Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, Gil Vicente, Camões, né? É famoso, porque o Camões é o grande, na minha opinião, não sou literato, mas é o grande homem, primeiro grande nome da literatura portuguesa, né? Nós temos os vinhos portugueses, as nozes portuguesas, o azeite português e também os utensílios, né, das famílias portuguesas, né? Por exemplo, aqui, ó, essa prataria, né, é da família Galo, né? Ali nós temos também santos, né, e acervos da família Ribeiro, né? Que estes acervos das famílias vão dialogando com as cidades. Ponte do Lima. São famílias tradicionais em Portugal? São famílias portuguesas que vieram para o Acre e se tornaram famílias tradicionais no Acre, né? Isso, vieram, por exemplo, vamos ver aqui, ó, né? Aqui, por exemplo, família Macedo, né? Nós temos um prato, nós temos... E tem uma curiosidade, essa família Macedo, ela tem assim uma... Em relação com o nosso governador? É? Sim, o avô do nosso governador é português. Por exemplo, vamos ver aqui a família Lopes, que tinha a farmácia mais importante da cidade, né? Ele era um farmacêutico, né? Aqui nós temos a família Carvalho, a família Lameira, por exemplo, que foi responsável pelos primeiros ônibus no Acre. O primeiro táxi e o primeiro ônibus que existiu no Acre foi a família Lameira que trouxe, né? Aí nós temos a família Macedo, que é uma família muito importante na política do Acre. Nós temos a família Barbosa, Fonseca, Galo, Gomes Ribeiro, Ferreira, que foram famílias que ajudaram muito na formação da cultura acreana também, né? São homens e mulheres que tiveram muita coragem, né, de atravessar o Oceano Atlântico, entrar numa Amazônia imensa e se quedarem aqui no Acre, constituindo suas famílias, suas tradições. Então é uma exposição muito carinhosa também, e muito respeito que devemos ter, né, pelos portugueses e portuguesas. E em se tratando de história, nosso país já viveu por muito tempo sob o domínio de Portugal. E graças ao ideal de um português da nobreza chamado Dom Pedro I, o Brasil deixa de ser colônia para virar uma nação independente que, apesar da quebra do domínio português, os laços de amizade se mantiveram atravessando séculos de história que harmoniosamente convivem, seja em Portugal ou no Brasil. Por isso que este mapa está aqui, em todos os principais ramos, né, portugueses aqui no nosso estado, né? Homens e mulheres que fizeram os caminhos de Portugal aqui no Acre, né? Por isso que tem essa bandeira linda, que é um diálogo da bandeira acreana com a bandeira portuguesa, né? A bandeira portuguesa se entrelaçando com a bandeira acreana e o nosso estado desenhado
com as fotos de todas as pessoas que fazem parte dessa tradição tão bonita aqui em nossa região. E não encerra só nessa exposição, tem também da culinária, né? A influência da culinária, né? Claro, por exemplo, o bacalhau, né? A azeitona, o azeite, né? São comidas assim, os doces portugueses, né? As massas. Aí é por isso os pães. É por isso que hoje aqui na biblioteca nós estamos tendo, ao mesmo tempo, uma visita de uma escola, porque as escolas estão visitando muito e queremos aproveitar nesse momento, né, para convidar todos os diretores de escolas, os professores de História e Geografia, para agendarem na Biblioteca da Floresta visitas com suas turmas, porque é muito interessante. Então hoje nós temos uma escola já visitando a nossa biblioteca. E até quando pode estar fazendo essa agenda? Até o final de julho. A exposição vai ficar aberta 2 meses. Foi um presente que nós ganhamos. Eu cheguei para a nossa primeira-dama, Marlúcia Cândida, e disse: Marlúcia, 1 mês não dá, as escolas estão querendo visitar, podemos ficar mais 1 mês? Aí ela concordou, né, e a Fundação de Cultura também, e aí nós vamos ficar 2 meses para atender as escolas. Eu já me senti em Portugal. Porque a nossa língua, né, portuguesa, o João Guimarães Rosa, que para mim está à altura do Saramago, né? E o Guimarães Rosa diz assim: a minha língua é a minha nação. Então, você pode estar no Brasil, você pode estar em Portugal, você pode estar em Moçambique, e quando você escuta a sonoridade da música, da língua portuguesa, você se identifica, né? Os sentimentos são sublimados, né? E você se identifica pela língua, né? Nós somos portugueses, né? Com certeza. Marcos, eu te agradeço mais uma vez em você estar colaborando aqui com as nossas reportagens. Eu te deixo à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço sempre o espaço que vocês oferecem para nós. Queremos aproveitar para convidar as famílias a visitarem a Biblioteca da Floresta. Nós ficamos abertos aqui de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite. Então você pode vir a qualquer momento, ela está aberta. E sábado, de 2 horas da tarde às 8 horas da noite. Então se você no sábado quiser fazer um passeio com a sua família, com seus filhos, visite a Biblioteca da Floresta, vale a pena. Além da exposição pelos caminhos de Portugal, visitar a Biblioteca da Floresta é mais que um passeio. Pode ser uma excelente viagem pela sua diversidade de culturas, em que passado e tecnologia estão juntos na magia dos livros e objetos expostos permanentemente, compondo o seu rico acervo. A criança que brinca, que corre, que alegra o viver, ou na escola estudando, aprendendo, buscando saber. Com os materiais lá da Globo, estudar é mais interessante. E na volta às aulas, conte com a gente. Papelaria Globo, sempre na frente. Sempre motivando o começo de uma nova etapa. Te ajudará a crescer e a ver as coisas de outra maneira, a fortalecer e a aprender. Na Unitep, te convidamos a poder experimentar o apoio de uma universidade que desde a região se conecta com todo o mundo, a crescer na procura de verdade e excelência, para juntos contribuir ao desenvolvimento de uma sociedade melhor. Unitep, apoiamos teus talentos. Compromisso. Hoje, todo trabalhador e trabalhadora rural de Rio Branco sente-se representados graças às ações permanentes de luta do sindicato pela melhoria da condição de vida do homem do campo, tão importante para o progresso e a economia do país. E a outra grande atividade foi o lançamento do Ramal do Povo, né, que foi ontem na FETAC, e a gente teve a oportunidade de conversar com o secretário, com o governador, né, para a gente falar, né, da importância do momento, mas também da importância do cumprimento daquele compromisso que estava sendo feito ali.
E quantos ramais vão estar sendo beneficiados? Mas nós vamos ter aí, na média, aí, de uns 70 a 80 ramais, né? Se não tivermos mais, nós chegarmos aos 100, né? Porque nós temos alguns bracinhos, ramais muito longos, que tem entrada de braços, como a transacriana, né? Que são muitos ramais. Então, tem muitos ramais para ser feito, né? Muito mesmo. E aí, a gente sabe que não vai alcançar todo mundo, porque o tempo não permite, né? O tempo do verão não permite, né? E já era para... O tempo é muito cedo, porque essa data de hoje que a gente já está trabalhando, ainda no lançamento, que vai haver as licitações, né, ainda. Então a gente sabe que vai demorar um pouco para começar, né? Mas a gente sabe também que não vai fazer todo esse dentro da demanda. E o muito bacana que eu vi e participei, junto com ele construindo isso, foi com o presidente do DERACRE, o superintendente, dizendo para a gente que o ramal vai começar do mais distante. Né? Então a gente achou isso muito bom, porque quando o tempo chegar, o tempo ruim chegar, ou as chuvas desoladas começarem, a gente já vai ter um trabalho lá dentro já feito, e aqui vai dar para a gente estar fazendo no tempo que der, né? Porque é muito mais próximos. Então eu achei isso muito bom, já é um avanço, porque toda a vida, né, começava por onde dava e que puxava mais para o seu lado era quem ganhava mais. Foi distribuído diferente esse ano e a gente espera que dê certo. Que seja diferente dos outros anos, né? Porque nos outros anos a gente conversou muito e se fez muito pouco. Esse ano, pelo momento até que está vivendo, né, a política do Acre, se conversou pouco e eu espero fazer mais, que eles façam mais. Dona Fátima, toda quinta-feira está acontecendo aqui em frente ao sindicato, aqui na base, a feirinha dos agricultores. Qual a importância dessa feira para os agricultores e para a sociedade em geral? Olha, a importância dessa feira é que é uma feira do produtor para o consumidor. Essa importância é que hoje o produtor tem a garantia do seu mercado. Ele traz o produto dele, vende direto do consumidor, ele não paga nada por isso, a não ser os rapazes que armam as banquinhas, mas contribuição de governo, de transporte, de combustível, de nada. Eles não têm nenhuma cota disso. E o produto deles fica bem, por mais que venda barato, mas eles têm muito lucro com isso. Toda a riqueza de um país tem como origem a agricultura. Mas para que essa fomentação possa, além de baratear o custo de vida, também manter o homem no campo, é preciso que os governos se voltem para essa classe tão essencial à sociedade. E o que mais a senhora compra aqui na feira? Verdura, frutas, tudo. Bem fresquinho? Tudo bem fresquinho. E o que a senhora tem a dizer para as pessoas que estão nos assistindo daqui a pouquinho, que não frequentam as feiras? O que a senhora tem a dizer? Qual a sua experiência de ter frequentado e o que a senhora gostaria que as pessoas também soubessem? Que viesse para cá. É muito bom aqui a feira. Qual a sua expectativa para o dia de hoje da feira aqui? Foi bom, só deu tempo de eu chegar, o couro já foi todinho. Integrante da diretoria do Sindicato Rural de Rio Branco participou nos dias 22 e 23 de maio em Fortaleza, Ceará, de um encontro com todos os estados do Brasil para discutir e encontrar novas formas de beneficiar o consumidor, inclusive o baixo custo de energia. Esse problema de energia elétrica é um caso muito sério. O que ficou concluído foi a tarifa baixar mais um pouco, né? A pedido da presidente Dilma e do nosso diretor, que é o Alex. Ele também ele aceitou a proposta e a gente agora, daqui, eu acho que já começou esse mês, pelo menos a minha luz já veio um pouco mais barata. Né? Isso foi muito bom e esses nossos encontros é para isso mesmo. É para debater o preço da tarifa. Garantir, reivindicar e ampliar nossos direitos. Sindicatos dos professores licenciados do Acre. Simplac é garantia, dignidade e respeito. Sindicato dos professores licenciados do Acre. Chega de contratos temporários, queremos formação continuada, mestrado e doutorado, equipação salarial em relação aos professores do Estado. Garantir, reivindicar e ampliar nossos direitos. Simplac. O sucesso de um cantor se deve muito a uma produção bem feita. E esse é o nosso objetivo. Avaliado e aprovado pela Associação Cultural Sol de Natal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Sebrae Acre e Fundação Garibaldi Brasil, entrou no mercado acreano para fazer a diferença e produzir com qualidade e profissionalismo o seu CD.
Venha gravar o seu CD no melhor estúdio da região norte, GD Music. Dispomos dos serviços de gravação, arranjos, mixagens e masterização. Venha nos fazer uma visita. A GD Music fica na Estrada do São Francisco, número 664, no bairro São Francisco. Telefones 68 3224 8369 9223 5879. GD Music, oportunizando o sonho. A criança que brinca, que corre, que alegra o viver. Ou na escola estudando, aprendendo, buscando saber. Com os materiais lá da Globo, estudar é mais interessante. E na volta às aulas, conte com a gente. Papelaria Globo, sempre na frente. A diretoria do Sindicato dos Servidores dos Correios do Acre diariamente desenvolve ações que visam melhorar a vida dos trabalhadores. Aliada a esse compromisso, tem também a preocupação de compartilhar com cada associado suas decisões para que o processo democrático seja fortalecido todos os dias. A diretoria do sindicato promoveu algumas atividades muito importantes e a primeira delas foi a reunião do Conselho Deliberativo do sindicato, que é composto pelos dirigentes sindicais e pelos delegados, que são aqueles representantes que tem em cada unidade de Correios. Então, essa reunião, ela foi importantíssima porque ela pôde ali traçar metas de atuação do sindicato dentro das unidades de Correios e aí a gente poder estar dando ali um melhor atendimento para os nossos filiados. E a gente pôde ali também debater muitos assuntos que, inclusive, foram debatidos nas reuniões setoriais, que são aquelas unidades de correio que são visitadas pelos dirigentes. Nós vamos lá naquelas unidades onde nós fazemos a conversa com os trabalhadores e aí nós debatemos assuntos como, por exemplo, o ataque à nossa assistência médica, que infelizmente é um fantasma que está assombrando os trabalhadores de Correios, que a assistência médica é um dos benefícios que nós temos que acaba até fazendo com que o trabalhador acabe ficando nos Correios, que é justamente os benefícios, e a assistência médica está aí sofrendo um ataque, nós precisamos nos preparar e precisamos mobilizar a categoria contra isso. Outra questão importante é sobre o nosso plano de previdência complementar, que também está sofrendo mudanças, e essas mudanças elas têm que ser debatidas com os trabalhadores, eles têm que estar bem informados, porque vai impactar na aposentadoria deles. Então, infelizmente, também está havendo mudanças, essas mudanças não estão sendo positivas, e a categoria, mais uma vez, precisa se mobilizar quanto a isso. Além disso, também foi debatido o lançamento do edital para eleições de delegados sindicais, que são justamente os representantes de cada unidade de correio para estar ali trazendo informações daquela unidade, dos problemas ali enfrentados, para que o sindicato possa atuar mais efetivamente contra aqueles problemas. Visando o melhor para os seus associados, a presidente do Sindicato dos Fazendários do Acre, Maria Fernandes, tem firmado no comércio local convênios com Ronce Material de Construção, Rua São Paulo, número 500, Abraão Alab, fone 3223-0629. Rogério Autopeças, Avenida Nações Unidas, número 1278, Bosque, fone 3224-5276. Turbulência, Galeria Meta, fone 3224-7070. Arnaldo Papelaria, Rua Rui Barbosa, número 360, Centro, fone 3224-3077. Alto Posto Júnior, Avenida Getúlio Vargas, 3149, Vila Ivonete. Mas além dessa facilidade oferecida, Maria Fernandes também tem investido muito, inclusive no lazer dos seus sócios. O clube, a cada dia, fica mais aconchegante e confortável. Aberto todos os fins de semana, o clube oferece campo de futebol, piscina, restaurante, inclusive para toda a sociedade, e um parque digno da exigência de qualquer criança. Quem for ao clube, que está localizado na C40 após a corrente, com certeza terá seu lazer garantido.
Garantir, reivindicar e ampliar nossos direitos. Sindicatos dos professores licenciados do Acre. Simplac é garantia, dignidade e respeito. Sindicato dos professores licenciados do Acre. Chega de contratos temporários, queremos formação continuada, mestrado e doutorado, equipação salarial em relação aos professores do Estado. Garantir, reivindicar e ampliar nossos direitos. Simplac. Sempre motivando o começo de uma nova etapa. Te ajudará a crescer e a ver as coisas de outra maneira, a fortalecer e a aprender. Na Unitep, te convidamos a poder experimentar o apoio de uma universidade que desde a região se conecta com todo o mundo, a crescer na procura de verdade e excelência, para juntos contribuir ao desenvolvimento de uma sociedade melhor. Unitep, apoiamos teus talentos. Numa conversa descontraída, o respeitado meteorologista Davi Friali falou sobre a situação do nosso clima, as perspectivas para os próximos dias e definiu qual a estação do ano estamos vivendo. Nós, agora em junho, estamos entrando no período mais seco do ano aqui no Acre. É o período em que chegam intensas frentes frias, portanto, pode começar a preparar os agasalhos, porque nós vamos ter muito frio nos próximos meses aqui em Rio Branco e em todo o Acre. E, como eu disse, período muito seco, as chuvas serão escassas, como já tem sido, não é? Olha só, o nível do Rio Acre apresenta-se como o mais baixo dos últimos 43 anos, né? Já oficialmente constatado. E nós alertamos sobre essa grande seca que poderia ocorrer aqui no Acre. Então, nós vamos ter no mês de junho algumas frentes frias, já logo, ainda não dá para definir a data exata, mas vamos ter sim frentes frias intensas, a queda da temperatura será acentuada aqui em Rio Branco e Brasileia principalmente, mas de um modo geral em todo o Acre. Isso compreende até que mês, até qual mês que vai estar acontecendo essas mudanças? Até pelo menos final do mês de agosto. Nós vamos ter ar muito seco, a necessidade de de ingerir muito líquido para evitar desidratação e logo começam as queimadas, ainda mais vai se agravar esse efeito do ar seco com a poluição das queimadas, vai ficar ainda pior. E um fato interessante, Friali estava acabando de falar aqui, é sobre o dia 21 de junho. O que acontece nesse dia, Friali? Olha, no dia 21 de junho, nós temos a posição do Sol mais inclinada possível aqui para todo o hemisfério sul, e o Acre está no hemisfério sul. Então, no dia 21 de junho, nós teremos o dia mais curto, não em termos de tempo das 24 horas, que essa não se altera, mas em tempo de dia solar, ou seja, exatamente, a quantidade de luz vai ser a mínima no dia 21, a noite mais longa, portanto, é quando começa no hemisfério sul o chamado inverno para todo o hemisfério sul, né? Aqui no Acre, o povo tem o costume de chamar de verão amazônico, mas que na realidade científica é o inverno, embora nós estejamos acostumados a ouvir verão, que na realidade é o inverno austral, que começa exatamente no dia 21 e, portanto, o dia mais curto e a noite mais longa. Então, Friali, eu te agradeço por comparecer aqui no nosso programa, para nos dar mais informações sobre o tempo, e eu lhe deixo à vontade para suas considerações finais. Olha, nós é que agradecemos por poder estar prestando essas informações aos nossos queridos acreanos, e querendo saber sobre o tempo, é só acessar o nosso site www.otempoaqui.com.br. Terminamos aqui mais uma edição do nosso programa, agradecendo a você pela companhia e o carinho da sua audiência. Semana que vem estaremos de volta. Aproveitem muito este momento que estamos vivendo, o mágico mês de junho, que com tantas festividades é sem dúvida uma das datas mais alegres do ano, pois reverencia o santo casamenteiro, pular a fogueira, comidas típicas, folclore e a famosa dança caipira.
que com tantos ingredientes fazem do mês de junho um tempo especial para se viver de alegrias, tradições e culturas variadas que se juntam numa única data. Um bom fim de noite, uma ótima semana. Tchau!